quando nós estamos fracos. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Declara isso, meu irmão. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de Deus? Me amou tanto, entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Mais uma vez. Deus me ama, Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos ama, graças a Deus por isso. Meus irmãos, nesta noite nós recebemos mais uma vez a visita nosso irmão, querido irmão missionário Roberto de Amanso. Deus possa estar usando a sua vida mais uma vez nesta noite. Aquilo que por certo Deus já colocou no seu coração, Ele possa estar ministrando as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Meu coração se enche de alegria, todo o meu ser quer ser e é feliz. E eis que se fez, não eu não fiz, pois só de mim nem haveria louvor. Mas o Deus que um dia me resgatou, restaurou, retirou da perdição e aproveitando a ocasião, saúdo a vós todos, irmãos, com a paz do Senhor. Aleluia. Eu queria fazer um desafio para você. Eu vou dar um passo em sua direção e você vem para frente o máximo que você puder, pode ser? Senão eu vou me deprimir. Por favor, deixa eu desligar esse telefone aqui. Pronto. Por favor. Deixa eu ver, cadê o... Sabe o que acontece? Lá em São Paulo a gente trabalha com criança e a gente tem que pregar tão pertinho. Olha, cadê o pessoal da mesa? É aqui, ó. Talvez a gente pudesse substituir, porque o som vai ser pouco, então o nível de ruído tem... Parou? Glória a Deus. Então parou e tem som no microfone, que bom. Irmãos, eu sou missionário da Igreja de Jesus, e eu trabalhei aqui nessa igreja, alguns irmãos aqui me conhecem. Eu queria dizer para vocês que os meus filhos cresceram, estão fazendo faculdade, já foram embora de casa. Agora a gente tem que pedir chorando para eles virem passear, visitar a gente. Mas eles estão bem. Os adotivos, os biológicos,
Eles estão muito bem. A América está bem. Está inclusive fazendo um doutorado. Estou todo orgulhoso dela. Estou me mostrando aqui, me exibindo para os irmãos. E eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos. Quero cantar algumas canções e... Peraí, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Se não der certo com esse bicho, a gente vai esquecer algumas músicas do repertório. Tem uma canção que eu queria começar cantando ela. Fala do amor do salmista quando entra na casa de Deus. Porque quando a gente entra na casa de Deus, a gente tem sempre a gente gosta, o lugar onde a gente se encontra com Deus. O melhor lugar do mundo é onde a gente vivencia a experiência com Deus, com os irmãos. E o salmista entra na casa de Deus e fica maravilhado, desfalece de amor, fica apaixonado, fica doente de amor. E ele diz: como é bonito, Senhor, tudo isso aqui. Até o pardal tem lugar para ele aqui. Encontrou casa, andorinha, ninho para si, para os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. E ele vive esse amor pela casa de Deus, pelo Deus da casa de Deus. Depois ele olha para os crentes e diz: como é bonita essa gente. Que gente bonita. Não dá para amar Deus e não amar os crentes. A gente gosta dos irmãos. E o salmista fala disso, e ele fala que os filhos de Deus, os notáveis da terra, quando aparece diante de Deus em Sião, cada um traz o que preparou. E quando eles vão embora para o seu trabalho, para as suas atividades, para as suas aldeias, cada um deles, quando passa num vale de lágrimas, faz daquele lugar um jardim. Aí a música anda mais um pouquinho e fala de um grande pregador que pregou um caminho inteiro, mas a sua mensagem foi revelada quando ele partia o pão. Eu vou dizer isso numa canção agora. Deixa eu ver se dá certo aqui. Vou apertar mais um pouquinho. Quanto prazer conhecer quem chegou, trazendo os feixes nas mãos. Formosos pés tem, pois veio e chamou pra mesa da comunhão. Cada um vem, traz o que preparou perante a Deus em Sião. Jesus, a própria palavra é toda a verdade que o bom pregador anuncia. O mestre por todo o caminho ensinou, mas foi no partir do pão que ele se revelou. Vamos tentar cantar juntos? Eu canto e vocês repetem. Quanto prazer conhecer quem chegou, trazendo os feixes nas mãos. Quanto prazer conhecer quem chegou, trazendo os feixes nas mãos. Formosos pés tem, pois veio e chamou pra mesa da comunhão. Formosos pés tem, pois veio e chamou
Cada um vem, traz o que preparou perante a Deus em Sião. Cada um vem, traz. Jesus, a própria palavra é toda a verdade que o bom pregador anuncia. O mestre por todo o caminho ensinou, mas foi no partir do pão que ele se revelou. Quanto prazer conhecer quem chegou pra mesa da comunhão, trazendo os feixes nas mãos, perante a Deus em Sião. Eu estava indo de Maceió a São Paulo. Teve uma vez que eu tive a impressão de ver um avião passar pelo avião que a gente ia. Eu tive a impressão. Agora a poluição comeu, nem sei se isso aconteceu mesmo ou não. Mas eu penso que um avião anda muito devagar. Um avião anda muito devagar, comparado à velocidade que Deus voa do céu para defender o pobre. É o que diz a Bíblia. Aí eu fiz uma canção que fala disso. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador. Não faça tal loucura, um grito, um alerta ecoou. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador. Não faça tal loucura, um grito e ele já escutou. A terra se estremeceu, a terra se abalou. Choveu granizo, choveu brasas, lá do céu trovejou. Desceu nas asas do vento, assim nosso Deus espalhou. Aqueles que tramavam o mal, socorro ao pobre chegou. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Cavalgava mas que depressa livrou. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Veio voando em socorro quando o aflito clamou. Será que dá pra gente cantar? Porque quem é Deus, senão o Senhor? Cavalgava um querubim, mas que depressa livrou. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Veio voando em socorro quando o aflito clamou.
veio voando em socorro quando o aflito clamou. Agora eu preciso trocar de instrumento, não estou vendo ninguém lá. Ah, tá. Agora apareceu. Posso tirar aqui? Jóia. Vou tentar tocar viola, mas ela é muito caipira. Não sei se vai dar certo. Pode ser que ela fique meio com vergonha. Talvez esteja muito aguda, né? Tem uma moda uma moda de viola que vocês conhecem. Eu vou cantar de um jeito diferente, mas dá pra gente cantar junto aqui e acolá. Castelo forte é o nosso Deus, espada e muito bom escudo. Com seu poder ele defende os seus quando estamos em pertinaz, nos persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e rebelde. Agora dá. Igual não há nada. A força do homem nada faz. Sozinho estaríamos todos perdidos. Mas Deus, o nosso Deus, socorro traz por seu Filho querido. Sabei quem é Jesus, o que venceu, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contaram, não poderiam nos derrotar e nem tampouco nos ver assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sabemos com certeza, e nada, nada nos abalará. Com Cristo por Deus, se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acaba e a morte então chega, com ele reinarei.
as coisas que o olho não viu, que ouvido nenhum ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que já aprendeu as coisas, os homens, as coisas que o olho não viu, que ouvido nenhum ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. As irmãs comigo, lá do telhado. As coisas que o olho não viu, que ouvido nenhum ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Dizem que é toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Irmãos, eu estou muito impressionado com a Bíblia. Estou apaixonado. Que coisa linda. A gente não precisa de outra coisa para fazer uma revolução. Sabia? Não precisa ler nenhum teórico de nenhuma revolução, a não ser a Bíblia. Eu estou apaixonado. E eu sou monotemático, todo mundo sabe disso. Eu só prego uma coisa só. Para todo lugar que eu vou, eu posso até ler um texto diferente, mas a pregação, eu sou monotemático, assumido. Eu queria muito hoje falar sobre o relacionamento de homem e mulher. Eu escrevi uma poesia para defender. Vocês sabem que eu sou absolutamente contra a separação. Eu prego isso para todo lugar que eu vou. Arrumo problemas com meus amigos porque eu estou cercado de gente separada. Estou cercado por todos os lados. Então a minha proposta é a seguinte: eu vou pregar contra a separação até onde eu puder. Aí depois que o cara já fez a besteira, já foi embora, já casou com outro, ele volta, ele continua sendo meu amigo. Vem pra cá, vem para um abraço. Mas eu tenho vivido umas coisas muito interessantes. E uma vez eu fiquei 4 meses sem pregar na igreja, porque eu preguei esse negócio de Deus dizendo: vocês lavam o meu altar com lágrimas e eu não escuto. E vocês perguntam: por que Deus não ouve as nossas orações? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste fiel. Mas eu preguei tanto isso que eu já fui muito combatido. E os caras têm razão. O contexto é outro, separação é outra coisa, as mulheres não tinham como viver, hoje as mulheres são independentes e tal. Beleza, não tem problema. Mas eu continuo achando que a possibilidade de continuar juntos, não somente na questão do casamento, mas em todos os relacionamentos humanos, de zelar pelos nossos relacionamentos, é algo que agrada a Deus. Então eu peguei aqui um texto
que eu vou ler aqui quando eu achar a Bíblia, que eu vou procurar. Já achei. É 1 Pedro 3. Mulheres, amém para quem achou, quem não achou é de mim. 1 Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Amém, glória a Deus, aleluia. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim que também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, se a gente quer orar e quer que Deus nos escute, fica uma boa dica. Então isso é que eu queria pregar. Eu estou pensando nisso, eu até escrevi uma poesia. Eu já escrevi 1 milhão de poesia para a América. Eu escrevi uma que é: quem é esta que sobe do sertão, exalando o perfume das flores das campinas, mulher que as meninas dos meus olhos amam? Já não é mais a narcose morena, e nem tampouco a erva alucinógena, mas um enfeitor tranquilizante, ponte que me leva à fonte, onde viajante bebo e vejo bem de frente sombra do descanso meu. Maravilhosa morena em que se plantando tudo dá, filhos, ervos, ágape, mundo novo, amor, América, que eu descobri e cubro com meu cobertor. Então essa é uma das coisas que eu já fiz para a América. Mas hoje, eu estava pensando muito nessa questão. Eu tenho vivido algumas coisas. Por exemplo, um músico que estava comigo, que estava separado, ele me ligou: eu vou separar, eu não amo mais. Eu disse: meu irmão, você não tem nem vergonha, você nem fica corado, porque Deus me deu uma mulher para você amar, e você está dizendo que não ama, mas você não tem nem vergonha disso. Eu digo: bota esse telefone no viva voz, que eu quero conversar com você e com ela. E eu insisto nisso, porque a Bíblia está dizendo: se a gente quiser ser bem sucedido, que a gente deve viver assim. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Estava pensando em tudo isso, mas ultimamente eu só estou pregando Jó. Outro dia já me roubaram 6 motocicletas. Um dia eu estava pregando na igreja e já me roubaram uma, que eu agora ando com umas motocicletas que eu mesmo faço. Quem viu lembra do tempo que tinha uma bem feinha aqui, bem ridículo, que eu andava. E eu estava na igreja e dessa moça querendo levar na moto, e aí eu liguei para o Davi, e falei: Davi, vou parar de pregar sobre Jó. Não dá mais não tem jeito. Mas eu queria ler sobre Jó uma coisa lá no começo do livro. O jeito que Jó se relacionava com a sua família. Como era um negócio, eu achei muito lindo, eu estou muito impressionado com o livro de Jó. Fiz disso um tema, um mote para a minha vida. Estou querendo experimentar isso o tempo inteiro. E aqui, Jó, ele faz um negócio, por exemplo: os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar
convidar suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Decorrido o turno dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham os meus filhos blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. E eu fui lá para Efésios também, que fala dos pais cuidarem dos filhos e os filhos dos pais. E eu vi no comportamento de Jó que você pode também ser uma pessoa muito cuidadosa no cuidado com a sua família. Mas eu tenho aprendido uma coisa linda com Jó. Eu decorei um capítulo inteiro do livro de Jó. Jó era um homem que cuidava de todas as pessoas. No capítulo 29 de Jó, ele está com saudade de Deus. E ele pensa que foi abandonado por Deus, mas ele se lembra com saudade do tempo que Deus era seu amigo. E ele diz: ai, quem me dera voltar no passado, quando Deus ainda era meu amigo, quando eu, guiado por sua luz, caminhava em meio às trevas. Me dê um pouquinho mais de grave, tira um pouquinho desse adulto aqui no microfone, por favor, meu irmão. Jó diz: eu tenho saudade. E aí ele conta como viveu. E eu gosto desse texto de Jó, dessa proposta de vida de Jó, porque esse homem arranca elogios de Deus de uma maneira que eu tenho a impressão que interessa a cada um de nós. Imagina aí, Alberto, o cosmos inteiro diante de Deus, os anjos, até o diabo de atrevido lá no meio. Aí Deus diz: viste o meu servo Albertinho, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal. Tu tem interesse numa declaração dessa de Deus? Imagine Deus dizendo isso a seu respeito. Então, se Jó tem saudade do tempo que ele era amigo de Deus, do tempo que ele vivia, de um jeito que arrancava tal elogio de Deus, eu tenho a impressão que é uma boa proposta de vida para nós. Todo mundo sabe aqui que eu tenho 13 filhos, que já estão tudo grande. Eu chamo eles e digo: meu filho, vai chegar uma hora que eu, para ficar de pé, vou precisar da ajuda de vocês. Mas se um de vocês chegar na minha casa rico e tiver um entre vocês pobre, e vocês quiserem falar comigo, eu nem vou receber. Porque não pode ter um pobre e um rico na mesma família. Não pode um que não está conseguindo se manter, não consegue se desenvolver como pessoa, não consegue gerenciar a sua vida de jeito nenhum, e outro rico. Não pode ter. E Jó tinha um jeito de vida que os filhos deles eram tão amigos que um dava um banquete e se revezava. Um dava um banquete e convidava os outros. É o sonho da minha vida. Eu vivo dizendo, eu leio isso aqui para meus filhos, eu digo: quando tiver acontecendo isso entre vocês, eu vou estar contente. Eu digo: eu cumpri a minha missão. Que vocês vão se ver, vão cuidar uns dos outros. E eu vejo nesse jeito de viver de Jó, que ele faz e vive isso com a sua família. E lá no capítulo 29, quando ele diz que era amigo de Deus, pensando o amigo de Deus diante da sociedade, diante da cidade, aí ele faz isso com toda a cidade onde ele vive. Ele diz: quando Deus era meu amigo, eu, guiado por sua luz, caminhava em meio às trevas. Eu saía na porta da cidade, lá em praça pública me era dado um lugar para sentar. Eu falava, os moços se punham em pé, os velhos botavam a mão na boca e reprimiam as suas palavras. Os magistrados não me replicavam, eles não desprezavam a luz do meu rosto. Quando eu ria para eles mal acreditavam. Ele dizia: eu era olhos para o céu e pés para o coxo, e dos necessitados eu era pai. Eu fazia jubilar o coração da viúva, eu examinava cuidadosamente a causa dos desconhecidos, até a causa dos desconhecidos eu examinava cuidadosamente. Eu feria
o perverso no queixo, para fazer cair das suas garras a vítima. Eu livrava o pobre que não tinha quem o socorresse. Depois ele disse: eu escolhia para os homens da minha cidade o caminho. Eu me assentava como um príncipe no meio das suas tropas, como alguém que consola os que choram. Eu achei um projeto de vida maravilhoso. E eu que queria falar só de marido e mulher, hoje de manhã, eu fui ver um homem, eu fui visitar e consolar um homem, mas na verdade eu fui aprender. Eu fui para ser ministrado. Eu fui para chorar de alegria de ver um homem de Deus sofrer e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus é bom. Eu fui visitar o irmão Neto. Eu fui visitar ele. Fui pensando que eu ia ler a Bíblia, consolar ele. Eu fui aprender com ele. Eu fui ser visitado por Deus. Eu fui ouvir Deus na voz daquele nosso irmão. E aí eu fiquei pensando, porque a gente tem sempre essa pressa sempre que alguma coisa acontece, a gente tem pressa de ver por quê. Os amigos de Jó têm pressa em dizer, em fazer um julgamento: por que você está sofrendo tanto? Se você sofre é porque você pecou contra Deus. E Jó diz: não é, meus irmãos. E tem uma hora que ele está tão angustiado de ser tão acusado, e ele diz: que as minhas palavras sejam ouvidas. Tomara alguém ouvisse, escrevesse as minhas palavras. Ele diz: que o Senhor me pese. Se eu comi sozinho o meu pão, se dele o faminto não participou, se na porta da minha casa o peregrino, a pessoa que não tem onde dormir, se ela dormiu nas imediações da minha casa, sem que eu lhe abrisse a porta, se eu desejei a morte daqueles que me têm ódio, ele vai dizendo uma porção de coisas, até da terra ele vai falando, se ele explorou a terra sem tê-la pago devidamente, e ele vai se defendendo, e os caras dizendo: não, você pegou, se você não tivesse pecado, você não estava sofrendo. Porque a ideia que a gente tem é que Deus castiga, e é até razoável, né? Deus castiga os perversos. Você está sofrendo porque você pegou, você pisou na bola. Uma vez Paulo sobreviveu do naufrágio, chegou numa ilha, pegou um molde de madeira para fazer uma fogueira, uma cobra mordeu. Todo mundo falou: esse cara não é possível, não é tão azarado assim, é Deus. É Deus, porque ele já sobreviveu ao naufrágio. Chegou agora, nem isso dá certo, porque uma cobra morde ele. Até que a coisa vai passando, o tempo vai passando, o cara está lá de pé. Mas a gente tem pressa. A gente tem pressa em fazer esses julgamentos. Alguém é acometido de uma doença, sofre um acidente, não sei o quê, ou é roubado. A gente diz: não, pois lá em casa o Senhor tem guardado a minha casa. E foi inclusive uma irmã outro dia dar um testemunho que roubaram não sei quantas casas, e a dela não. Aí o pastor disse: não vou deixar você dar esse testemunho aqui não, porque Deus é Deus de todos os outros irmãos, Deus de todo mundo. Um dia me roubaram uma Kombi, aquela Kombi que a junta diaconal gastou o dinheiro aqui para levar para São Paulo. Eu cheguei no seminário e falei: Deus está me castigando. Mas eu falei: não, meu irmão, tem ladrão no mundo? Os ladrões que tem no mundo levaram sua Kombi. São as contingências da vida, fique em paz. É assim. Mas a gente tem pressa em dizer: se esse cara está sofrendo porque ele é ruim, ele é perverso ali. Mas tem uma outra coisa do sofrimento. A maioria dos homens que tem uma palavra de Deus para entregar a alguém que se comove com o sofrimento de terceiros, que tem uma palavra de Deus, a maioria desses homens sofreram. A maioria desses homens sofreram muito. A maioria dessas pessoas tiveram problemas na vida. E Jó, lá no capítulo 42, ele diz: eu sabia muito sobre o Senhor, eu ouvia falar muito do Senhor, não há quem falasse do Senhor que eu não me sentasse para ouvir. Eu já ouvi muito falar de Deus, eu já li, talvez
a gente pudesse até dizer assim, eu já defendi tese, eu estudei, sou doutor em divindade, eu sei tudo. Mas isso é um outro tipo de conhecimento. Quando você vai na casa de um homem que não é o irmão Neto, ele vai dizer, eu passei essa madrugada inteira chorando de dor, mas o meu Deus estava comigo. Eu conheço Deus de passar a madrugada inteira chorando. Eu conheço Deus de ser consolado por Ele uma noite inteira, quando eu estava à sombra da morte. Eu conheço Deus. Tem muita gente que ouviu falar, que conhece bem, como Lacan, que estudou Freud, né? Mas uma coisa eu quero dizer, não, eu abracei ele, que nem os discípulos diziam a respeito de Jesus. Nós vimos, nós tocamos nele. E Jó chega no fim da vida, ele diz, não, eu conheci Deus, eu andei com Ele, foi Ele que me consolou, porque todos os meus amigos, eu não vou nem falar dos meus inimigos, os meus amigos, até os meus amigos, quando viram tanto sofrimento, me acusaram, porque sofrimento é uma coisa que a gente não está acostumado a viver. Mas aquele homem tinha sofrido, mas ele andava com Deus, ele andou com Deus, ele varou madrugadas com Deus, Deus falou com ele, mostrou todas as coisas. Mas o estilo de vida daquele homem, voltando agora ao nosso primeiro tema, era um estilo de vida que agradava a Deus. Ele vivia de um jeito que agradava a Deus. Os filhos deles tinham amizade, ele oferecia sacrifício, mais do que os filhos, os amigos, as pessoas da cidade. Ele falava, eu tenho a impressão que era como se Deus tivesse perguntado para o diabo, você viu o meu servo Jó? Ele falou, eu vi. Ele estava lá na praça da cidade, influenciando os jovens, estava falando com as autoridades, ele estava no conselho tutelar da cidade, estava na Secretaria da Educação, propondo uma nova coisa, porque ele diz, eu escolhia para aqueles homens o caminho, eles não desprezavam a luz do meu rosto, quando eu via para eles, eles mal acreditavam. Ele era uma espécie de grande vizir da cidade, de protetor, ajudava as pessoas a pensar as questões profundas da vida. E eu tenho tomado isso como um mote para a minha vida. Eu não quero viver a vida, eu não quero ficar assistindo televisão. Tem hora que eu fico até meio alienado, que está acontecendo umas coisas que eu preciso, por exemplo, começar a guerra, eu preciso saber, eu preciso estudar à luz da Bíblia, eu preciso ver, mas às vezes de tanto não ver coisas por aí. Mas eu aconselho você, não perca tempo com entretenimento. Busque de Deus uma palavra, como Isaías 50, versículo 4. O Senhor me acorda de madrugada, Ele fala comigo e eu ouço como alguém que aprende. Ele me deu uma língua de erudito, Ele me deu uma boa palavra para que eu tenha o que dizer ao cansado. Tem muita gente a fim de ouvir alguma coisa de Deus, e a Bíblia diz que se eles não ouvirem, eles não poderão clamar por Deus, eles não poderão crer em Deus. Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Então eu queria dizer isso. Olha para o capítulo 29 e até o 31 de Jó. Vê o que Deus diz no começo do livro sobre esse homem. Vê a proposta que Deus tem para os homens. Eu até falei da poesia que eu tinha escrito esses dias, e pensando nessas coisas, que tem uns caras que vou me separar, não quero mais, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, o que é isso? Fui pregar no Rio, um músico da banda chegou lá, eu preguei, o cara desapareceu, sumiu, falou que eu estava pregando carapuça, voltou e me deixou dirigindo, depois de ter trabalhado quase 2 dias direto, dirigindo até São Paulo, morrendo de medo de cair numa ribanceira, porque eu estava pregando, que eu li a Bíblia, meu irmão. Porque o Salmo 106 diz, quem anunciará os altos louvores do nosso Deus? Quem contará as suas maravilhas? Aí ele traça o perfil do homem de quem Deus aceita o louvor. Porque gente que nos seus relacionamentos com os seus parentes,
com a esposa, com as pessoas à sua volta, está tudo errado, o louvor pode estar muito bem. Deus diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eu não quero ouvir. Vocês estão mentindo. O esposo não está honrando a esposa. Os filhos não se converteram aos pais. Os pais não estão cuidando dos filhos. Não tem relacionamento. O relacionamento entre vocês está tudo errado. Eu não quero receber o louvor. Tem uma situação no livro de Zacarias que vão perguntar aos sacerdotes: vamos lá, a gente deve orar e jejuar. Se não me engano, no capítulo 7. Ele fala: para quê? Por que vocês querem jejuar? Quando vocês jejuam, eu jejuo para vocês. Quando comem, comem para vocês. Deus diz o tempo inteiro, está cheio de versículos, ele diz: flua a justiça, fale cada um a verdade com o seu próximo. Deus quer sanear as nossas relações. Jesus fala: deixa a oferta antes de oferecer a Deus, que Deus continua lá no trono, não está carente de nada. Foi você que pisou na bola, resolve os teus problemas aí primeiro. E aí, pensando nessa coisa da esposa, que é o relacionamento mais difícil e mais intenso, é o mais forte. Eu escrevi uma poesia que eu quero que seja um mote, que é sobre o amor. E lá na nossa ONG eu chamo a meninada e eu ensino para eles o que é o amor. Eu ensino umas coisas: o que é ruído? Aí os meninos respondem: é tudo que atrapalha a comunicação. Eu digo: e o que é o amor? Aí eles dizem: é o desejo, é o sentimento de querer ver o outro bem. Amor é bem querer, é querer bem. É assim que é amor. Amor é mais do que a paixão, o desejo de desfrutar da beleza do outro, da gostosura do outro. Ai, que maravilha, eu quero. É mais que isso. É querer ver o outro bem. Aí eu escrevi uma coisa, porque tem um compositor de música popular que ele fala: não me falta casa, não me falta parede, nem porta, só falta você entrar por ela. Não me falta tapete, só falta os seus pés para pisar no tapete. Não me falta sala, não falta sofá, cadeira, só falta você estar. Ele vai falando uma porção de coisas muito interessantes. Eu inclusive vou botar no meu repertório. Só que antes eu vou recitar essa poesia, que é assim. Eu só me lembro que já falei tanta coisa aqui que eu escrevi no painel em 2 dias. Eu estou escrevendo, eu vinha no ônibus de Aracaju até aqui escrevendo do amor. Deixa eu ver como é que começa. Se eu me lembrar a primeira palavra, aí o resto flui. Longe de mim não pedir a Deus, manda alguém e eu vou, amando o teu, amar. Vou cuidar da casa, vou fechar a janela, a porta. Importa que vá vagar noutro lugar o lume. Vou baixar o volume, eu vou desligar. Perto de mim, eu quero ver meu bem, e só depois eu também vou dormir. Mas quero estar acordado quando ela sorrir. Eu quero estar de pé e preparado, a mesa, o café. Vou fazer de tudo para não perder a hora. Eu que não vejo a hora de chegar esse dia. Mas esse dia, Deus, eu deixo ao teu cuidado. Não desperte o amor, o meu amor, Senhor, antes que o teu amor tenha me visitado. Acabou. É só isso. Mas eu pensei nesse negócio de que todo dia Deus nos deu uma mulher. Eu vejo um monte de solteiros doido para casar. Aí os caras se casam e ficam morrendo de inveja dos solteiros, porque vive um inferno. A gente não cuida direito uns dos outros. Depois a gente vai adorar a Deus e chora. Meu Jesus. Mas a Bíblia fala o tempo inteiro de esposas, que é uma bênção dentro de casa, de esposo, como a gente viu, o texto que a gente leu é muito dramático, né? Vocês querem orar? Querem ser ouvidos por Deus? Então pensem com as mesmas categorias, convertam-se uns aos outros. E eu escuto.
Porque no nosso texto primeiro foi: para que não sejam interrompidas as vossas orações. E não é o único texto que fala disso, de conversão um ao outro, para o bem das vossas orações. Os filhos se convertendo aos pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Os pais se convertendo aos filhos. Então eu queria propor aqui hoje, tomando essa vida de Jó, que a gente pensasse na eficácia da oração, inclusive porque a Bíblia diz que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Aí a gente fala oração pode muito em seus efeitos, e a palavra justo a gente passa por cima aqui. Mas justo é onde todas essas coisas estão acontecendo. Justiça é isso. Tem até um pastor doido aí que fez uma oração do divórcio, né? Você já deve ter visto, né? A oração do pastor que pega o cara e diz: foi ele que disse que era até que a morte separasse, agora não quer separar, Deus. O que nós faz com ele, Deus? Mata ele. Ele falou que era até que a morte separasse, né? Eu não sou tão radical, né? Mas para a gente pensar nisso, na gravidade dos compromissos que a gente tem, da quebra de compromisso. Eu, por exemplo, eu sou contrário à separação, mas eu sou contrário também. Você está aqui na igreja, congrega aqui, desaparece. Como assim? Você pediu a bênção lá? Como é que foi esse negócio? Você foi embora, quebrou a sua aliança que você tinha lá? Como é que é isso? Você é amigo de uma pessoa, desaparece da vida dela, não sabe mais dela, quebra os relacionamentos, não avisa nem o cara: olha, foi isso que você fez que não me agradou, estou indo embora. Ou sei lá, ou vamos consertar. Esse estou indo embora, no meu caso, nem existe. Eu sou contrário à quebra de aliança. Eu tenho visto na Bíblia. Não agrada a Deus. Ele diz: eu não vou receber o louvor, afasta de mim. Essa música bonita eu não quero ouvir, eu desprezo. E a gente vê um homem que orava e Deus ouvia, que tinha um relacionamento com Deus, mas que tinha um relacionamento com seus filhos, que ensinou seus filhos a se visitarem, que andava na sua cidade, que tinha amigos, que falava às pessoas, que influenciava as pessoas. Eu sei daquele cara: eu vou lá, vou dar uma... Hoje eu fui abraçar o Júnior Almeida. Falei: não, cara, vem aqui só te dar um abraço. Não vou te falar, mas só um abraço. Pronto. Abraço o cara e vou embora. Tenho um monte de amigos. Não sei, eu vou comunicar a graça, a paz do Senhor. Tem muita gente. Eu fui lá em Goiânia para falar nas salas de aula. Tem muita gente a fim de ouvir Deus. Teve sala que eu entrei que ela falar 8 minutos. Falei 55 minutos. E a supervisora de ensino ouvindo na porta e falou: já reuni os professores, eu queria que você fosse lá falar com eles. E a gente pensa: não, esse povo não é crente, eles não querem saber de Deus, não querem ouvir de Deus, não é nada. Não é. Eles estão precisando de ajuda. Como já disse, eu escolhia para eles o caminho. Eles não desprezavam a luz do meu rosto. E Jesus diz que tem um jeito de viver que arranca louvores das pessoas do mundo aí fora. Assim eles vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Vocês são como uma cidade edificada. Os relacionamentos entre você e seu vizinho, nós na nossa cidade, com as pessoas à nossa volta, com a nossa família, aqui no Nordeste, vai inspirar Quando os meninos eram pequenininhos, eu botava tudo em cima da caminhonete lá em Sergipe, né? Que é bonito. O cara olha para um crente assim e fala: olha, aconteceu com o Isaac. Os caras entulharam os poços dele até que correu todo mundo para lá e disseram: nós íamos fazer um acordo com você porque temos visto que tu és o bendito do Senhor. Então eu acho que a gente pode viver no mundo. Eu vejo isso, começando dentro de casa e depois indo para a cidade. Mas eu queria que a gente orasse e queria que a gente se convertesse a Deus, e como sinal de conversão a Deus, a gente se convertesse uns aos outros. Eu não sei quem está aqui com a sua esposa. Quem está com a sua esposa, com a sua namorada? Então chega perto da tua namorada aí. Vamos chegar perto das namoradas, vamos orar. Deixa eu dizer para você que é um homem:
Deus lhe deu uma mulher para amar e cuidar dela. Ela corresponde ao amor. Você não pode amar, a não ser que você peça a Deus. Só Deus pode nos fazer amar. Mas eu queria que você pensasse: você tem um mandado de Deus. Agora, cadê os pais e os filhos? Tem pai e filho aqui? Tem pai e filho? Vamos ficar de pé, os filhos perto dos pais. Filho que quiser viver muito, comece a honrar o seu pai, viu? Quem é que quer viver muito aí? Agora, quem quiser morrer moço, não precisa não. Vamos ficar de pé. É brincadeira, eu não quero ficar pregando ameaças, mas eu quero falar das bênçãos. A Bíblia promete vida longa e prosperidade aos filhos que honram os pais. A Bíblia promete que Deus ouve a oração do homem que honra a sua esposa. Senhor, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Deus, que a tua bondade, a tua justiça, Senhor, seja achada em nós. Que haja justiça nos relacionamentos, Senhor. Deus, que cada um de nós, por onde quer que vá, na maneira de dar bom dia ao vizinho, na maneira de cada aluno tratar o seu professor, na maneira de cada professor com o aluno, Deus, que o teu nome seja glorificado. Nós queremos ser Deus em todas as nossas atitudes, as nossas ações. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Deus, o que ficou para trás passou. Daqui para frente, Senhor, nós queremos que a tua fidelidade, a perseverança do Senhor, o amor do céu nos visite, e a todos a quantos nós devemos amor, a gente possa pagar e continuar pagando e se sentir cada vez mais devedor. A todos a quanto a gente deve honra, a gente pagar esta honra. Obediência, nós queremos ser obedientes àqueles a quem nós devemos obediência. Senhor, nós queremos ser fiéis aos nossos amigos, aos nossos parentes, às pessoas a quem o Senhor tem nos dado, Senhor, em nome de Jesus, porque foi Jesus que disse que não fazia a vontade dele, mas a vontade do Pai. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor, porque nós somos discípulos de Jesus. Queremos fazer a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por rever meus irmãos, Senhor. Obrigado pela perseverança de cada um deles que continua aqui, mantendo seus relacionamentos, trabalhando para a edificação da tua casa neste lugar. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Eu vou devolver a palavra ao pastor Felipe. Muito obrigado. Eu estou feliz por saber, pode ser, irmãos, que quando eu venho aqui, eu posso falar. Eu estou feliz por um dia eu ter saído daqui e ter deixado a amizade, como eu deixei lá em Sergipe, na igreja presbiteriana de Filadélfia, para poder voltar lá. Eu estou feliz por o pastor Felipe e o pastor Sérgio darem acesso ao púlpito. Eu sei que isso é coisa preciosa, e eu quero procurar honrar essas coisas até o fim da minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa palavra tão abençoada da parte de Deus. Palavra de Deus para as nossas vidas. Que em nome do Senhor Jesus possamos viver a vida cristã com muita dignidade.
que o Senhor possa ser sempre glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor. Creia, querido, você não está aqui à toa, o Senhor nos trouxe aqui, precisávamos ouvir essa palavra tão abençoada. E oramos para que o Senhor Deus conserve o irmão Roberto com essa sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do trono da graça, e que ele continue sendo boca do Senhor, viajando por esse Brasil. Vez por outra, Roberto, eu posso te acompanhar pelo YouTube, por ser cantando em alguns lugares, dando entrevistas. Deus tem honrado a vida do Roberto em vários setores. Ele tem tido um alcance no meio musical muito interessante. E eu entendo isso como honra do Senhor. Deus tem te honrado. Louvado seja Deus por isso. E que Deus continue lhe usando para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar em pé em nome do Senhor. Aqui um agradecimento muito abençoado. A dona Lourdinha, que está aqui com a gente. Levanta a mão, minha abençoada. Graças a Deus. A Lourdinha é cunhada do irmão Gesso, e algumas semanas atrás nós oramos pela Lourdinha, a igreja em oração, e ela foi curada de câncer de mama. Louvado seja Deus. Curada. Deus é poderoso, gente. Deus tem sempre a última palavra. Os médicos afirmam, não tem jeito, é incurável, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E ela está aqui nessa noite dizendo, Deus, muito obrigado. Eu posso imaginar a alegria do coração da Lourdinha, a gratidão do coração dela. Que Deus te abençoe, minha querida. Que Deus possa estar completando essa obra no seu coração, em nome de Jesus. Que Ele possa ser sempre o Senhor da sua vida. Você possa ser ao Senhor Deus, Deus, que o Senhor esteja curando a minha alma também, o meu coração, a minha mente. Que o teu nome seja sempre glorificado através da minha vida, em nome de Jesus. A igreja toda diz, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pela vida do Roberto, pela cura da Lourdinha. E colocamos e continuamos em oração pela vida do irmão Névito, pelo irmão Portela e tantos outros enfermos da nossa igreja. Maravilhoso Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por aquilo que nós ouvimos, a palavra abençoada, Senhor. Obrigado pelo teu ensinamento. Que possamos honrar, ó Deus, os nossos compromissos. Pois honrando os nossos compromissos, nós estamos honrando o teu nome, Senhor. A tua palavra, o teu reino, o teu evangelho. Ó Deus, te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor possa estar reinando sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando os nossos relacionamentos em casa, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos irmãos aqui da igreja. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos honrar o teu nome em todos os nossos relacionamentos, ó Pai. Que o Senhor continue sendo o árbitro, tua paz continue sendo o árbitro das nossas vidas, e que a tua paz possa reinar nesta casa, neste lugar, nas nossas casas, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado por cada irmão aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigado pelo Roberto, pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu desprendimento, pelo seu amor à tua causa, ao teu reino. Ó Deus, continua honrando o teu servo, continua usando o teu servo como instrumento dócil em tuas mãos, ó Pai. Abençoa a América também, Senhor Deus, sua esposa, dando a mesma sabedoria que vem do alto, ajudando-os nos seus projetos missionários. Enfim, Senhor Deus, abençoa toda a sua família, os seus 13 filhos, toma-os em tuas mãos e ajuda-os conforme a tua vontade, ó Pai. Te louvamos também, Senhor, pela vida da Lourdinha, que está aqui nessa noite. Te
dizendo muito obrigado, Senhor, reconhecendo o teu poder, a tua glória, a tua intervenção, a tua cura, Senhor, nós reconhecemos, e assim como aquele leproso que voltou e se curvou diante do Senhor, nesta noite, a Lourdinha, juntamente com toda a igreja, nós nos curvamos e reconhecemos que todo poder vem de Ti, Senhor. Tu és poderoso, ó Pai. Nós te louvamos por essa cura tão maravilhosa, Pai, por essa resposta tão abençoada, Pai. Nós queremos também te colocar diante do Senhor nesta noite mais uma vez, as vidas do irmão Portela e do irmão Névito. Ajuda-os, ó Senhor. Nós não sabemos quais são os teus propósitos, mas eles existem. Tu és soberano sobre todas as coisas. E se assim estiver debaixo da tua vontade, como o irmão Névito declarou, que estaria voltando ao templo e testemunhando e cantando louvores ao teu nome, em gratidão à cura, nós te pedimos, ó Deus, se assim o Senhor quiser, seja feita a tua vontade, Pai. Que ele possa testemunhar a respeito dessa cura, assim como a Lourdinha está te agradecendo nesta noite. Que o irmão Névito também possa chegar nesse púlpito aqui e te render graças e te agradecer por tão maravilhosa cura, Pai. Nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti e te pedimos neste momento, leva-nos em paz aos nossos lares, em nome de Jesus, amém. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo, recaiam sobre todos vós, sobre todos os santos espalhados sobre a face da terra, sobre a vida do Roberto, da América, de seus ministérios, desde agora, Senhor, e para todos sempre, aleluia, amém, Senhor. Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor. Amanhã, 6 horas, culto matinal, estaremos mais uma vez aqui na presença do Senhor.